Tratamento de silêncio não é abuso. Mais uma vez eu trago de profissionais da área da saúde mental e de pessoas aleatórias, tanto homens quanto mulheres. E eu vou provar para vocês aqui, trazendo o primeiro vídeo dessas duas moças. Essa é uma psicóloga e essa é uma pessoa comum que está falando sobre esse possível abuso. E aqui uma conversa que eu tive com a minha mãe lá em novembro do ano passado. E aí eu vou explicar para vocês, baseado nisso aqui, como é que eu me tornei um cara péssimo e hoje o que eles chamam de tóxico por causa disso aqui, ó, o que eu aprendi com a minha mãe. Então, isso não é tóxico. Isso é você, homem, que não sabe lidar com o problema porque o senhor está infantilizado. Eu não trouxe homem para falar aqui de tratamento do silêncio, porque geralmente quem faz o tratamento do silêncio é o homem. E aí ele fica quietinho, ele não fala nada, ele não vem para as redes sociais falando, ai, ela me trata com tratamento do silêncio. Eles reclamam disso? Reclamam, mas reclamam em off, infelizmente não vem para as redes sociais falar sobre isso. Então eu vou usar essa mulher como exemplo e vou me usar como exemplo de homem que praticava o tratamento do silêncio. Vou trazer esse vídeo aqui também do senhor Paulo Vieira falando sobre o que as mães não devem fazer com criança. Eu achei isso completamente desprovido de inteligência emocional, que é o que ele sempre fala. Não estou aqui para falar mal do senhor Paulo Vieira. Eu vou trazer uma fala dele para vocês não replicarem com os filhos de vocês, senão vai acontecer o que aconteceu comigo e a minha mãe. Porque ele dá um exemplo aqui para as mães não fazerem com os filhos que a minha mãe fez comigo. Por essas e por outras, eu me tornei um cara que fazia o tratamento de silêncio. Então, vamos ao vídeo. Vou começar com essa moça aqui. Para quem não sabe o que é tratamento de silêncio, entender. Eu já fiz um outro vídeo aqui, vou deixar no card também, de uma psicóloga falando isso, que os pais se comportavam assim dentro de casa e a filha arrumou uma coleguinha para tratar ela igualzinha os pais se tratavam. Por isso eu digo que a fala do senhor Paulo Vieira é desprovida de inteligência emocional, porque vai criar adultos completamente imaturos emocionalmente e depois vocês não vão saber o porquê. Mas eu vou explicar nesse vídeo aqui para te ajudar. Vamos lá. Você já se relacionou com alguém que te pune com silêncio? Não importa qual seja o tipo de relação, pode ser amizade, namoro, tanto faz. Mas é aquela situação em que você faz alguma coisa e do nada a pessoa fica fria e esquisita e você tem que adivinhar o porquê que ela mudou o comportamento dela com você, beleza? Vamos começar por aqui. Não é punição o tratamento de silêncio. E eu vou explicar. Você começa a viver pisando em ovos com receio de que a pessoa fique esquisita e fria do nada. E eu acho isso especialmente problemático quando acontece numa relação de namoro, porque você começa a ter receio de agir naturalmente, porque o outro pode ficar esquisito com você e você começa a viver com ele. Porque no começo acontece poucas vezes, mas com o tempo vai acontecendo cada vez mais. E uma atitude minúscula que você fez começa a se tornar um motim para que o outro fique frio e distante. Esse outro muitas vezes é emocionalmente imaturo e não sabe dialogar sobre os próprios sentimentos e não sabe comunicar para você que, ó, o que você fez me incomodou por causa disso. Aqui ela entra em contradição. Ah, é punição. Não, não é punição. É exatamente isso. A pessoa não sabe comunicar os seus problemas. Ela não sabe ter conversas difíceis. Ela nem sabe o que ela está sentindo. Por que que ela está sentindo? Por que que ela não gostou de determinado comportamento seu? E aí ela fica muda, ela fica brava com você, ela se distancia, ela faz o tratamento de silêncio. Justamente por isso, ela não sabe lidar com o problema que ela mesma está criando. Ela não sabe comunicar as suas emoções. E aí, tratamento de silêncio. Não é punição, é falta de comunicação, falta de saber expressar as suas emoções. Conversar sobre isso. Mas também, muitas vezes, é uma forma de adestrar o seu comportamento de uma maneira errada. Não é adestrar o seu comportamento. A senhora será adestrada se a senhora for uma pessoa imatura emocionalmente. Aí se a senhora se conecta com um cara que não sabe verbalizar as suas emoções e aí ele fica distante e aí ele faz o tratamento de silêncio com a senhora como uma adulta vai saber se comunicar. Fulano, qual é o teu problema?
Eu fiz alguma coisa que não te agradou? Tem alguma coisa acontecendo que a gente possa resolver para que você não fique com essa cara de cocô ou me tratando como ninguém? A senhora, madura emocionalmente, vai chamar esse cara para responsabilidade. Uma vez que a senhora chame esse cara para a responsabilidade de ser adulto e vamos conversar, chamou uma, chamou duas, chamou três, chamou quatro, não está resolvendo? Tchau, querido. Eu não sou a sua mãe que tenho que ficar te ensinando ou a sua terapeuta a lidar com as suas emoções. Eu várias vezes estou tentando me comunicar com o senhor e o senhor não quer se comunicar. Sinal de que o senhor sabe que tem um problema e não quer resolver. Eu não vou ficar nesse relacionamento já que o senhor não sabe resolver as suas questões. Eu sei resolver as minhas. Estou tentando te ajudar a resolver as suas. O senhor não quer? Porta da rua é serventia da casa. Aí não é abuso. Como eu sempre digo, vai passar a ser abuso se a senhora tá nesse relacionamento, tá vendo que esse cara é imaturo e infantil emocionalmente, não sabe se comunicar, não sabe lidar com as emoções dele, a senhora fica nesse relacionamento. Aí é problema da senhora. A senhora está se permitindo ficar num lugar onde o cara não quer ajustar os problemas dele. Aí tudo bem. Do contrário, isso é abusivo. O tratamento do silêncio é uma forma de manipulação e de abuso e vai acabar com você. Só vai acabar com você se a senhora não tiver conhecimento. Estou falando para as mulheres, isso vale para os homens também. Se os senhores estão se relacionando com mulheres assim, que não sabem se comunicar, não querem melhorar, tchau para elas também. Vale para os dois. Estou falando para as mulheres porque elas falam mais nas redes sociais. Eu, como homem, estou falando porque eu era esse cara imaturo. Eu não sabia me comunicar. E aí eu fazia esse tratamento de silêncio. Por quê? Eu não sabia o que estava acontecendo na minha cabeça. Eu não sabia por que eu estava bravo com a minha namorada. Alguma coisa tinha me irritado. Alguma coisa tinha me incomodado. Como eu não sabia comunicar as minhas emoções que estavam me chateando, eu ficava quieto, eu ficava mudo. Depois eu voltava como se nada tivesse acontecido. Atropelava as minhas emoções para não perder o relacionamento. Os homens não vão falar isso aqui nas redes sociais. Vulgo fortes aí, os machões, eles não vão botar a cara na internet para falar sobre os seus problemas emocionais. Como eu já tive esses problemas e resolvi esses problemas, hoje eu venho em nome deles que não têm essa coragem para falar que isso passa na cabeça do homem, ele não sabe se comunicar, ele é uma criança, assim como eu era uma criança de 25 anos, 30 anos, que eu me comportava dessa forma, eu não sabia me comunicar. Então, já que eles não têm coragem de falar, eu venho aqui falar por eles. Conexão. Se a senhora é uma criança, a senhora vai se relacionar com um homem criança. Se a senhora é uma mulher madura, a senhora vai se conectar com um homem maduro. Tem um grande embate, não tem uma grande briga, é só que do nada a pessoa fica esquisita. Não é do nada. E aí cabe a você ficar incessantemente tentando agradar o outro para que ele volte a ficar normal com você. Isso aqui é uma criança. E cabe a você ficar incessante... Não! Minha senhora, quem disse que a senhora tem que ficar incessantemente tentando fazer o outro ficar bem com você? Quem foi que ensinou isso para vocês? Não! Tá ruim? Tentou 1, 2, 3, 4 vezes, não funcionou? Tchau, querido. Ele não quer resolver esse problema. Ele nem sabe que tem um problema. Isso para ele não é um problema. É para a senhora. Ele quer resolver? Não. Tchau, querido. Isso não só vai nos cansando, como também vai minando a sua naturalidade. E com o tempo você vai ficando uma florzinha murcha. E aí todo mundo ao seu redor, das pessoas que te tratam bem, começam a perceber que você não tá tão bem, você perdeu um brilho. O que aconteceu? Pois é, a senhora perdeu o brilho, não foi ele que tirou o seu brilho. Conseguem entender a diferença? Isso é permissão. A senhora entendeu que ele tem um problema, não trabalhou com ele para poder resolver esse problema, e aí no final das contas, ele tirou meu brilho, ele acabou com a minha vida. Quando isso acontece no namoro, a gente tenta disfarçar, porque a gente não quer que os outros à nossa volta vejam que aquela relação está sendo no fundo nociva pra gente. A gente quer dar uma passada de pano, porque tem momentos que ele é tão ótimo, e aí... É isso.
A passada de pano que as senhoras querem dar destrói a vida única e exclusivamente das senhoras. Depois é redes sociais, ai como eu sofri, ai como ele acabou comigo. O problema é todo da senhora ou do senhor que está se relacionando com esse tipo de pessoa e não aprendeu isso que eu estou ensinando aqui. No caso de um namoro tóxico, você começa a esconder das pessoas à sua volta aqueles momentos que no fundo você sabe que estão errados. Pois é, as senhoras estão escondendo o que está errado, mas tem terapia. Você tem que esconder das tuas amigas? Tem, porque as suas amigas não vão ajudar a resolver o problema. Os seus amigos não vão ajudar você a resolver o problema. Uma terapia vai ajudar a senhora ou o senhor a resolver esse problema, a ter maturidade emocional e se adultizar. Mas será que as senhoras ou os senhores querem ter essa maturidade emocional para resolver um problema, ao invés de ficar acabando com a própria vida? Em que você está vivendo situações que você sabe que não deveria tolerar, mas por apego e dependência emocional você não consegue se desvencilhar. É isso aqui, ó, apego e dependência emocional. Mas o problema desse apego e da dependência emocional não começa com essa relação. Começa lá na infância e eu vou mostrar isso para vocês. A psicóloga, inclusive, cita isso aqui. E eu acho que essa é a grande dificuldade de sair de uma relação que te faz mal. Porque ela não é só feita de momentos ruins, ela tem momentos bons também. Dependência emocional é outra coisa infantil, que adultos não deveriam sofrer com isso. Mas hoje tem um monte de adulto que sofre com dependência emocional porque veio daqui, ó, da infância. Aí a pessoa não entendeu nada do que aconteceu na infância dela, ela está replicando na vida adulta, com 30, 40, 50 anos, o comportamento de uma criança. Falei isso no vídeo do TDAH. Assiste lá. Pelo menos tinha momentos bons. E aí a dependência emocional ou o apego tá tão grande que você não consegue se desvencilhar, mesmo sendo uma relação que muito mais tira a sua energia do que te traz felicidade plena. E pode ter a situação também de você ser. Esquece esse negócio de felicidade plena, tá, gente? Vocês não vão encontrar isso na vida de vocês, tampouco em relacionamento. Felicidade plena é uma ilusão. O seu cérebro, ele foi criado para resolver problema. Então, se não tiver problema na tua vida, o seu cérebro vai arrumar um. Então, você constantemente vai ter problema que você precisa resolver. Então, felicidade plena, isso é uma ilusão. Não acreditem nisso ou em qualquer outra pessoa que esteja falando isso. Essa pessoa não estudou o cérebro para saber como ele funciona e está pregando por aí felicidade plena. Só que põe com silêncio. Isso é péssimo. Pare de fazer isso agora. Porque demonstra que você claramente não consegue lidar com os seus sentimentos e não sabe dialogar sobre e ter uma conversa produtiva para que os dois consigam caminhar juntos e melhorar como amigos, casal, sei lá. Vamos à psicóloga. O tratamento de silêncio não é efetivo e, aos meus olhos, como psicóloga, é um tratamento abusivo. Existe uma diferença enorme entre você dar o tempo necessário para si, para pensar, elaborar e conseguir resolver a situação de forma leve. Isso aqui é o previsto para um adulto. Pois aconteceu um problema, você não sabe lidar com aquele problema, você precisa entender aquele problema, ótimo. Você se afasta, fica em silêncio, informe a sua parceira ou seu parceiro, eu preciso entender o que está acontecendo. Vou me recolher, vou me ausentar para pensar e depois eu volto para me comunicar. Isso é coisa de adulto. E isso é natural, a gente veio de uma geração bagunçada. Não tem como a gente ser estou 100% pronto. Não, você vai encontrar uma pessoa que tem problema e você tem problema. Vocês precisam resolver esses problemas. Antes de se tornar maravilhoso, vai ser horroroso, porque vocês precisam conhecer o que um gosta e que o outro não gosta. E aí, como dois adultos, vocês resolvem os problemas. Não como duas crianças. Ah, você tem problema, eu não tenho problema. Ah, a culpa é sua. Ah, você está fazendo tratamento de silêncio, você é tóxico. Ou você é tóxica. Isso são duas crianças se relacionando. Não faz sentido nenhum. E você tratar com o silêncio a pessoa em forma de punição. Quando você usa o silêncio como forma de punição, você não está tentando resolver a situação com a pessoa, você apenas está querendo que ela se sinta tão culpada que ela faça tudo o que você quer que ela faça.
E existe um nome para esse comportamento de que você quer que a pessoa só faça aquilo que você quer que ela faça. Se chama manipulação. Manipulação e controle. Sim, a pessoa quer tudo do jeito dela, mas é aí que está o problema. Se você é o homem ou a mulher dessa relação que tá com essa pessoa que quer tudo do jeito dela, é controladora e é manipuladora, você precisa ter consciência disso. Se você não tiver consciência disso, você vai entrar nesse joguinho e no final você vai falar que isso é tóxico. Se encontrou com essa pessoa, observou esses comportamentos e continuou aqui, não saiu. Guerra sua. O que era para ser uma guerra dessa pessoa resolver, já que ela não quer, passa a ser uma guerra sua também, porque você entendeu isso e escolheu ficar nesse lugar. E quando eu digo que você não vai estar resolvendo nada, é porque ao seu lado vai ter uma pessoa ansiosa, com muito medo de ser abandonada, e justamente por conta disso e por conta dessa culpa pode até desenvolver uma dependência emocional. Desenvolver uma dependência emocional em você não. Isso é igual o TDAH. Nossa, do nada desenvolvi uma dependência emocional. A dependência emocional vem aqui da infância. E vai ter uma contradição aqui também dela. Sim. A culpa é um sentimento que nos deixa extremamente fragilizado, assustado, acuado. É muito pouco saudável manter uma pessoa ao seu lado se sentindo dessa maneira, presa a você por esse sentimento que é tão angustiante. E agora, entrando na questão de ser criada com pais que tratavam com silêncio de forma de punição, eu diria que provavelmente hoje você é uma pessoa que acha que vai ser abandonada a qualquer momento. Dependência emocional vem desse lugar aqui, onde você teve pais assim, que você se sentiu abandonado. Muitas das vezes você nem foi abandonado, você teve essa interpretação de que seria ou de que foi abandonado e não foi. Hoje você está sofrendo com isso, você tem uma dependência emocional a partir desses pais e da sua interpretação quando era criança. Se você não fizer uma terapia com alguém que entenda isso, você vai achar que a dependência emocional foi gerada hoje. Como essa psicóloga disse, pode desenvolver uma dependência. Veio da infância com os seus pais, não do seu relacionamento. Se é o melhor sinal de erro para as pessoas mais importantes da sua vida, que são os seus responsáveis, você já era visto como indiferente, excluído aos olhares deles, como não desenvolver um sentimento de inferioridade, de que você precisa se esforçar muito para as pessoas te verem e quererem ter você por perto? Essa sensação de inferioridade que o seu parceiro causou, não foi ele que criou. Essa sensação de inferioridade vem dos seus pais, que criaram você, que instalaram essas crenças em você, esses traumas, chame você como quiser. Isso vai fazer com que você se conecte com uma pessoa que te faça se sentir inferior, porque você vem desde a sua infância se sentindo inferior. O que vai acontecer na sua vida adulta? Você vai se conectar com uma pessoa que faz você se sentir igualzinha a você se sentia na infância. É isso que eu falo que é amor. Na infância você se sentiu inferiorizada. Você entende que isso é amor. Você vai procurar que parceiro? O parceiro que te faz se sentir inferiorizada. Por quê? Porque foi a forma de amor que você aprendeu. E isso não é só em relacionamento. Você vai procurar trabalhos que te façam se sentir inferior por conta desse amor. Você vai buscar amizades. Você pode hoje estar com sobrepeso porque você se sente inferior e aí você não consegue emagrecer. Por quê? Desde aqui da infância você aprendeu o amor como ser inferior. Hoje você está com sobrepeso, com certeza a senhora se acha inferior. Ou o senhor que está com sobrepeso se acha inferior. Então tudo na sua vida vai te levar a se sentir inferiorizado, porque também é amor. E ninguém entendeu esse amor, e aí eles só trabalham com vocês com esse amor romântico. E aí vocês não conseguem entender por que a vida de vocês tá uma porcaria. Como que você vai lidar com seus erros se você foi negligenciado quando você errou? Então, se você está numa relação, ou você é um pai e uma mãe que utiliza dessa técnica de tratamento de silêncio para a pessoa pensar no que ela fez com você, sinto informar que você só vai estar colaborando com uma pessoa extremamente ansiosa, dependente emocional e com uma baixíssima autoestima. Assim, para você se dar esse tempo para pensar, comunicar ao outro que vocês vão resolver isso juntos, mas resolver na base da conversa. Isso é para adulto, tá? Na base da conversa é para adulto. Se você é uma criança, você não sabe fazer isso,
você precisa buscar uma terapia e se adultizar, porque não vai funcionar a sua vida em lugar nenhum se você continuar com esse tipo de comportamento. E aí, antes de eu trazer a minha conversa aqui com a minha mãe, eu vou trazer essa fala do senhor Paulo Vieira que eu falei com vocês, que isso é um desserviço. Não façam isso que ele falou e eu vou explicar o porquê. Mãe que chora na frente do filho. Isso é devastador. Isso é destruir. E as mães nos ouçam, que reflitam sobre o que eu vou dizer. É uma mãe que chora na frente do filho. Isso é devastador. Isso é destruidor. Pai ou mãe que sofre na frente do filho. Chora. Ah, meu marido bebe, ele bebe. Ah, ele me traiu. Ele foi embora. Ah, cara, não sofra na frente do seu filho, pelo amor de Deus. Ele não tem preparo emocional para isso. Vai destruir as emoções, vai destruir as crenças, a estrutura emocional dele. Não, o que vai destruir as emoções, o que vai destruir as crenças do seu filho é você não se comunicar com o seu filho, é você não sofrer na frente do seu filho e esconder o que você está sentindo. Você não comunica o seu filho o problema que você tem. Aí você acredita, a senhora mãe e o senhor pai, que o filho de vocês não está vendo você sofrer. Ele sabe que a senhora está sofrendo. Ele sabe que o senhor está sofrendo. Aí o que ele vai aprender? Quando ele crescer, ele não vai sofrer na frente de ninguém. Ele vai se tornar forte. Ele vai fazer o quê? O tratamento de silêncio. Por quê? Porque ele não pode sofrer na tua frente porque ele está com um problema. Ele não pode falar sobre os problemas dele com você que é parceira dele ou que é parceiro dele, porque a mãe não comunicava para ele os problemas que ela tinha. Agora entendam, não que a mãe tenha que levar os seus problemas para o filho. Não, a senhora está com problema ou o senhor está com problema, converse com o seu filho. Pô, mamãe está com problema assim, assim, assado, que vai ser resolvido assim, assim, assado. Você não precisa se preocupar com a mamãe. Mamãe tem problema? Tem. Todo mundo tem. É natural ter problema. E aí você troca ideias com teu filho, você ensina o seu filho. Mamãe tem esse problema e a mamãe vai resolver dessa forma. A mamãe é um adulto que resolve. O filho não precisa resolver problema. A mãe ajuda o filho a resolver o problema. E aí você começa a comunicar as emoções para o seu filho. Mamãe está sentindo isso por causa disso, disso e disso que aconteceu. É claro que não precisa levar ipsis literis para uma criança, porque ela de fato não faz a mínima ideia do que é o problema que você está passando. Mas que você tem um problema e que você pode resolver, você sabe como resolver, excelente. Ele entende, mamãe tem um problema, essa criança vai crescer aprendendo o quê? Opa, minha mãe tem um problema, me comunicou e disse que eu posso ficar tranquilo porque ela vai resolver. Quando essa criança tiver um problema, quem ela vai procurar? O pai e a mãe. Que ela vai fazer o quê? Opa, minha mãe e meu pai conversam comigo sobre os problemas e que eles podem resolver o problema. Ela vai buscar no pai e na mãe a solução para esse problema que ela não sabe o que é. Se ela tem uma briga na escola, se ela tem alguma emoção dentro dela que ela não está sabendo lidar, e é natural ela não saber, ela tem confiança nos pais para comunicar um problema. Mãe, eu estou sentindo isso assim, assim, porque a coleguinha fez isso assim, assada. Mãe, eu estou triste e eu não sei porquê. Mãe, isso está acontecendo? E aí a criança sente confiança de levar, porque a mãe comunica que tem problema e ela é o adulto que resolve o problema. Agora, se seu filho só vê você cheio de problema e não comunica sobre problema, bingo, o seu filho vai aprender que não é para se comunicar com problema. Por quê? A mãe e o pai têm problema, mas eles não falam sobre os problemas. Eu tô vendo a minha mãe sofrer, eu tô vendo o meu pai sofrer e eles ficam calados, eles escondem de mim. Ah, entendi. Então eu preciso ficar calado e esconder tudo do meu pai e da minha mãe. E aí depois vocês vão querer levar o filho de vocês para terapia e aí o terapeuta vai descobrir que o problema está nos pais, que não conversam com essa criança, não se comunica com essa criança. Bingo, você criou um filho que esconde os problemas. Aí depois seu filho vai bater aqui, ó, no Paulo Vieira para resolver os problemas dele. Depois que seu filho se tornar adulto,
ele vai comprar curso do Paulo Vieira para falar que o problema está na infância. Eu não sei se ele entendeu isso e usou isso estrategicamente para que tenha mais uma geração com problema e aí a filha dele comande esse negócio milionário e talvez ele não queira resolver problema de vocês, ele queira criar novos problemas para que isso se perpetue na família dele. Ele sabe? Não sei. Eu tô falando o que eu sei e eu vou provar para vocês aqui agora com essa conversa aqui, ó, com a minha mãe. Acho que não vai dar para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês. Minha mãe tinha me feito uma pergunta, eu não vou colocar aqui para não expor outros familiares que talvez não queiram, minha mãe permite eu expor essas coisas. Mas minha mãe fez uma pergunta sobre uma outra pessoa da família e perguntou: meu filho, como é que isso, por que isso acontece? A fulana assim, a fulana assado. E eu fui e expliquei para minha mãe. Mandei um áudio para ela de 1 minuto, quase 2 minutos. E ela me respondeu: entendi. Aí eu mandei esse áudio aqui para ela, tá vendo? De 4 segundos. Eu falei: mãe, eu te mandei um podcast e você me manda entendi? Aí ela me mandou esse texto. Fico feliz em saber que estou no caminho certo. Você confirmou o que eu precisava saber. Eu perguntei se eu estava certa nos meus pensamentos e você respondeu: obrigada, filho, por ilustrar tanto a minha vida. Na verdade ela mandou beleza. Aí eu mandei nesse áudio aqui: eu te mandei um podcast te explicando e você me manda beleza? Sacaneando ela. Aí ela botou: eu falei beleza porque você confirmou o que eu queria saber. Estou tão acostumada com os seus podcasts que para mim foi mais um que eu tive o prazer de ouvir. Eu sou de sentir interiormente, não de colocar para fora, não de exteriorizar. Sinto muito. Essa sou eu. Aí eu botei kkkk, embaixo inclusive eu coloquei prazer em te conhecer. Então, o que acontece? Quem o Abraão se tornou? Um cara fechado, um cara que não se comunicava. Por quê? Porque minha mãe era assim. Minha mãe sentia interiormente, mas não colocava para fora. Eu lembro de vários episódios que eu chegava em casa chorando, fudido emocionalmente por alguma coisa que tivesse acontecido em algum relacionamento meu, e minha mãe entrava no quarto: meu filho, o que foi? Quer conversar? E eu chorando: não, mãe, não quero, tá tudo bem. Não estava tudo bem, eu estava chorando horrores. Minha mãe tentava me ajudar, mas eu não sabia como colocar aquilo para fora. Por quê? Porque minha mãe também não sabia colocar isso para fora. Filho de peixe, peixinho é. Minha mãe se comunicava comigo quando tinha problema? Não, ela tinha problema e eu via ela com os problemas dela quietinha tentando resolver e não se comunicava comigo, não me dava esse apoio, não me dava essa comunicação. Poxa, meu filho, isso assim assado, mamãe tá assim, mamãe tá passando por isso, mas a mamãe vai resolver. Se você estiver passando por alguma coisa, fala comigo que eu posso te ajudar. Ela não faz isso na minha infância. Eu cresço um cara que faz o tratamento de silêncio. Por quê? Porque eu não sei verbalizar as minhas emoções, eu não sei me comunicar. Tratamento de silêncio é abuso. Não é. Você é uma criança que não sabe lidar com os seus problemas, não sabe verbalizar, não sabe conversar sobre eles, e aí você fica quieto ou você fica quieta porque você ainda não se adultizou e aprendeu a ter conversas difíceis, sabendo o que você sentiu, comunicar o que você sentiu, que muitas das vezes foi o que a sua criança sentiu. E é complicado para um adulto falar: nossa, é tão besta isso que eu vou comunicar? É besta. Sabe por que é besta? Porque é algo da infância. E aí quando você traz isso como um adulto: pô, eu tô sentindo isso por causa disso, gatilhos que eu tinha, coisas que eu vivi, coisas que eu aprendi, só que eu quero corrigir. Aí vocês vão construir uma relação saudável. Ficar na internet falando: ai, ele faz tratamento de silêncio, ela faz tratamento de silêncio, isso é abusivo, isso é tóxico, não vai resolver o problema de vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Deixa aqui no comentário se você entendeu. Se você não entendeu, que eu trago outros vídeos falando sobre isso. Até o próximo vídeo.